Fala pessoal, meu nome é Caio Oliveira, trabalho com inteligência artificial, bem-vindo ao canal. E hoje, imagina você transformar o seu negócio com agentes de IA personalizados, criados em poucos minutos. Essa é a ideia dos superagentes, trazer de forma descomplicada tecnologia de ponta. Vamos direto para a solução. Bom, então eu estou aqui no Superagentes, que tenta trazer de forma bem intuitiva e bem simples a criação de agentes de inteligência artificial, seja para suporte, seja para venda. Então tá aqui os superagentes, que ele serve para principalmente empresas que lutam para implementar soluções de inteligência artificial de forma eficiente e acessível, né? Ou mesmo empreendedores sem toda a barreira técnica da criação de chatbots. Então vamos direto para a solução. Eu vou clicar aqui em começar agora, ele já automaticamente vai me trazer para a solução. Eu tô com eu criei uma conta do zero aqui para mostrar para vocês o quão simples é você fazer. Então a primeira coisa que eu preciso fazer antes mesmo de criar um agente é configurar uma LLM. LLM, ou seja, uma Large Language Model, ou seja, OpenAI, ou o Cloud da Anthropic, ou Grok. Então como que eu faço? Clico aqui em Configure, e aí eu tenho algumas opções. Eu vou criar a da OpenAI. Para você que acha, puxa, eu vou ter que configurar uma API. O que é isso? Que chave de API é essa? Super simples. Eu vou entrar aqui na minha plataforma. Então você vai entrar em platform.openai.com. Você vai abrir essa tela, vocês vão ver quão simples que é. Lógico, vocês vão ter que cadastrar um cartão de crédito e adicionar créditos aqui, mas com $5, $10 já dá para brincar bastante com os modelos mais básicos. Então, o que eu faço? Eu vou clicar aqui em Dashboard e na parte de Dashboard eu vou vir agora aqui em API Keys. Eu vou colocar Create a New Secret Key. Aqui eu vou dar um nome para saber então que é Super Agentes e vou criar a minha chave. Tá, essa chave aqui eu vou deletar depois desse vídeo. Então eu vou copiar. É importante você já copiar e gravar de uma vez que ela não vai aparecer de novo, tá? Se você quiser, você vai ter que recriar a sua conta, recriar a sua chave. Então eu vou lá e agora eu venho aqui de novo no Superagentes. E simplesmente colo a minha chave aqui e dou update. Com isso, agora eu estou pronto para iniciar a criação dos meus agentes. Então eu venho agora em agentes, não tenho nenhum agente criado, vou clicar em criar um novo agente. Então aqui o nome do meu agente, eu vou pôr aqui KIA, eu vou ser aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, eu vou alimentar ele com alguns dos meus vídeos do YouTube e com algumas informações da minha página. Então eu vou colocar agente de suporte para o caioia.com. Eu clico criar agente. Feito isso, já estou pronto. Agora eu já vou fazer as minhas configurações. A primeira coisa que eu vou fazer é definir qual que é o modelo que eu vou colocar. Vou escolher aqui o GPT-4o Mini, que é um dos que tem um super custo-benefício interessante. Temperatura, o que é temperatura? É simplesmente eu definir o quanto que eu quero que a inteligência artificial vá alucinar, ou seja, vai idealizar, vai criar, inventar coisas. Nesse caso, como eu quero que seja bastante assertivo, baseado nas informações que eu vou colocar na minha base de dados, eu vou colocar uma temperatura baixa. Se eu quero que ela seja mais assertiva, né, ou seja, que eu coloco uma temperatura mais baixa. Mas se eu não tenho tanta essa preocupação, eu já coloco mais alto, ou eu posso deixar no meio aí para ela não alucinar tanto, tá? Aí eu vou salvar. Aí eu vou para uma parte super importante que é a do prompt, ou seja, quais que são as ideias, o que eu preciso que esse agente vá falar. Então quem que é o seu agente, tá? Então aqui eu posso, inclusive já tem templates prontos que eu posso utilizar. Atuo como especialista de atendimento de suporte de nível sênior da empresa. Aí aqui eu vou substituir. Vou colocar Caio IA. Você possui... Aqui eu vou pôr experiência só, não preciso... Em suporte, certificado, tal. Sua abordagem é marcada pela empatia, paciência e profundo conhecimento dos... Aqui eu vou pôr inteligência artificial. De serviços... Opa!
serviços de IA. Você alinha de frente para garantir que cada cliente tenha uma experiência excepcional e memorável ao interagir. Aí aqui, na parte do que o agente deve fazer, é simplesmente eu posso fazer o passo a passo. Eu vou definir o passo a passo de como que eu quero que ele fale. Quanto mais detalhista e quanto mais assertivo eu quiser que ele seja, mais detalhes eu tenho que colocar aqui. Então aqui é uma parte super importante e é legal que a ferramenta já traz um framework que funciona muito bem para vocês. Depois disso, você tem que informar qual que é o objetivo desse agente, né? Então, ó, o seu objetivo é elevar continuamente o nível de satisfação do cliente. Em cada interação, você deve se concentrar em todos os detalhes. E como é que ele deve responder? Aqui é como você tem que colocar os detalhes da solução, ou seja, como que deve ser a comunicação. Se você quer uma comunicação mais concisa, se você quer que ele elabore mais as respostas, tudo isso aqui eu vou colocar. Inclusive, se eu quero colocar analogias, informações, técnicas, eu coloco tudo aqui, né? E outras instruções para o agente eu posso colocar aqui também nesse campo. O que é legal? Que tópicos que ele pode falar, né? Que tópicos que ele deve evitar. Aqui eu, desculpa, nesse caso. Nesse caso eu posso falar que ele deve evitar, por exemplo, informações que não sejam parte da base de dados deles, ou falar de algo que, nesse caso aqui, não seja sobre inteligência artificial. Se eu quero que ele evite alguma palavra, eu posso colocar aqui também. E os links que eu quero que ele tenha disponível. Às vezes você está numa oferta, às vezes você tem que evitar que ele vá mandar, por exemplo, para um competidor, você coloca exatamente quais os links que você quer colocar da sua solução. Então, com isso, aqui para mim está ótimo. É legal que ele já traz esse template. Eu vou salvar. Só para mostrar, eu posso importar outros templates, tá? Que já estão prontos. Então, eu posso pegar um template de um customer support, de um agente de vendas, de um tutor, de um copywriter, de uma pessoa de RH. Tudo isso aqui, eu posso já baixar esse template e ele já vai trazer algo super pronto para a solução. E isso aqui que eu usei, o campo de simplificado. Se eu vier para o campo avançado, ele vai abrir isso em um prompt único, ou seja, numa instrução única, que é basicamente o que ele destrincha aqui no modelo simplificado. Eu recomendo, se você está começando agora, ir pelo modelo simplificado. Aqui na aba de Tools, ou seja, de ferramentas, é onde você pode dar mais poderes para o seu assistente, para o seu agente, né? É onde aqui você vai conectar o seu Data Store, ou seja, a sua base de dados, o seu conhecimento, sua informação, eu já vou te mostrar como é que a gente faz para adicionar contextos que não esteja, por exemplo, naquela LLM que você colocou, ou seja, dados específicos da sua empresa ou daquele serviço ou daquele produto que você quer colocar. E por fim, aqui a aba de segurança, onde eu quero, por exemplo, deixar esse acesso público, né? Ou seja, eu posso, inclusive, aonde eu for adicionar essa solução, eu posso colocar apenas domínios específicos para ele funcionar e também limitar a quantidade de uso para evitar exatamente abuso. Se você principalmente está disponibilizando esse agente de forma pública, você pode limitar o número de requisições, em qual intervalo que você tem esse limite e a mensagem para quando você chegou naquele limite. Né? Nesse caso aqui, vem desabilitado, mas eu recomendo, principalmente se você vai estar colocando, se você está iniciando seus testes e vai colocar esse agente de forma pública, habilitar o uso limitado aqui de número de interações, de número de respostas. Então, antes de publicar, antes de eu vir aqui e publicar de forma nativa, de repente, no meu site, ou inclusive colocando no próprio WhatsApp, eu vou mostrar a parte do Data Store, que é super importante quando você está colocando um agente. Então, eu vou vir aqui em Data Stores e eu vou clicar em Novo Conteúdo, ou seja, aqui eu vou, por exemplo, colocar base de dados do Caio IA, vou submeter, e aqui eu posso colocar uma nova origem. Então, eu tenho aqui, e aqui eu tenho várias ferramentas interessantes. Eu posso colocar um texto, posso colocar perguntas e respostas, posso adicionar um arquivo, posso extrair dados de uma página única ou de várias páginas aqui que eu tenho. No caso aqui, por exemplo, eu já vou, por exemplo, colocar a minha página, o KIA, então https://www.kaia.com e vou submeter. Nesse momento, ele vai começar a rodar, ou seja, a
ir naquela página e trazer todas as informações. Inclusive, ele mostra a quantidade de informações que ele trouxe e se está sincronizado ou não. Outra coisa que dá para fazer é você colocar também vídeos do YouTube, né? Então eu posso vir aqui e colocar links de vídeos do YouTube. No meu caso, como eu já tenho a transcrição de todos os meus vídeos, eu vou adicionar elas aqui como texto e como até inclusive algo que eu recomendo a fazer é você tratar esses dados antes. Quanto melhor você tratar os seus dados antes, melhor vai ser a resposta e a inserção nesse banco de dados. Aqui você exatamente pode tratar esses dados e já pedir, por exemplo, para uma inteligência artificial gerar perguntas e respostas de determinado vídeo. Eu vou mostrar para vocês como funcionaria isso. Bom, então aqui eu vou usar o Claude, por exemplo, e eu vou colar uma transcrição de um dos meus vídeos, e eu tenho já um projeto que eu criei aqui, que é para exatamente fazer o que a gente chama desse ETL, ou seja, Extract, Transform e Load. Ou seja, ele vai pegar esse vídeo e vai criar uma série de perguntas e respostas que aí eu vou utilizar. Dessa forma, eu tenho algo muito mais assertivo para colocar na minha base de dados. Bom, então aqui só para mostrar como que ele gera, né? Ele gera a pergunta, ele também já gera que aqui questions, S que é similar questions e answer, ou seja, resposta, e ele também me traz algumas tags e um texto alternativo. Então, eu com base naquela transcrição do vídeo, eu tenho aqui, aí eu posso simplesmente vir, copiar e agora eu vou colocar aqui como texto. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, Zebra Cat e vou colocar exatamente todo aquele texto e vou dar o submit. Ele vai agora adicionar como uma nova informação. E eu posso vir aqui, essa parte é super importante, e talvez aqui você perca mais tempo, que é você popular essa base de dados que vai ser utilizada pelo agente. Aí agora vamos voltar lá para a gente agora adicionar essa base como conhecimento dele. Venho aqui em agentes agora, clico aqui em editar, em tools, e eu vou colocar aqui em Data Store. Adiciono, eu vou escolher um Data Store. Então eu tenho agora aqui, ó, base de dados do KIA, e eu vou conectar esse Data Store exatamente aqui. Se eu quiser adicionar outro Data Store, eu poderia também, isso é super interessante. Então você pode ter diversas bases que inclusive podem ser compartilhadas por mais de um agente. Então você pode vir e adicionar esses agentes nessa base, né? E agora eu posso vir aqui na parte de conversação e começar a falar com esse meu agente. Então eu vou falar aqui, ó, olá. Olá, como posso ajudá-lo hoje? Se tiver alguma dúvida, então eu vou falar assim, você sabe de alguma ferramenta de IA? Aí ele fala aqui, ó, bem disponível, bem alto, né? Ou seja, ele tem várias ferramentas disponíveis. Algo que eu esqueci que é super interessante, super importante, é você pode também limitar o conhecimento do agente para o que você colocou no prompt dele e também no que você conectou, ou seja, nas bases de dados conectadas. Então eu recomendo, se você quer algo, por exemplo, para suporte, fazer exatamente isso. Então eu vou colocar aqui, ó, limit your agent's content in the prompt and connected account. Vou dar o save. E agora, na hora que eu for começar as conversas, eu vou ter tudo isso aqui. Então, eu vou criar uma nova conversa aqui, tá? Então, eu vou falar assim, olá. Você sabe sobre o ZebraCat? Detalhe, por favor. Opa, eu acabei não salvando aqui, por isso que ele não está conectado. Então, eu vou vir aqui, Data Store, base de dados da KIA, Connect, e eu vou salvar. Aí agora eu tenho a base aqui, aí agora eu vou vir tentar novamente. Então, aqui o que eu fiz? Eu abri uma nova conversação, depois que eu adicionei, né? Não tinha adicionado a base àquele agente, e agora eu perguntei, o que você sabe sobre o ZebraCat? O ZebraCat é uma plataforma de criação, ou seja, ele utilizou aquela base para pegar isso. O que é legal? Tudo isso fica
nos meus chats. Eu posso vir aqui agora em chats e eu vejo todas as conversas de cada um dos agentes, né? Então aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, é onde eu não consegui informações que eu não estava conectado na base de dados. No momento que eu conectei a base de dados e fiz uma nova conversa, aí ele me trouxe exatamente informações da minha base de conhecimento. E eu posso vir aqui e até melhorar, né? Então, até usar essa própria plataforma aqui na parte de conversações, se você quiser exportar, ou se eu quiser colocar um status, se você quiser até tratar como um CRM, né? E para a gente complementar e finalizar, vocês viram aqui de forma super simples, eu posso criar, lógico, tem mais, eu recomendo vocês aqui, principalmente na parte da base de dados, colocar informações, entender a ferramenta, entender de todas as possibilidades, mas eu posso vir aqui em Analytics e ver exatamente toda a quantidade de conversas, né? Ou seja, quantas as respostas foram dadas, lógico, aqui tem pouca coisa, né? Porque falei poucas perguntas e respostas para a plataforma, porque a ideia é trazer um vídeo curto e simples para vocês verem o quão rápido você consegue criar um assistente, um agente para o negócio ou serviço ou produto de vocês. E por fim, só para mostrar aqui na aba de Settings, é onde eu posso selecionar a língua, então devia ter feito isso desde o começo do vídeo, colocar em português, né? Posso selecionar, adicionar mais pessoas na minha equipe, dependendo, logicamente, do meu plano, né? E aqui falando dos planos, né? Eu tenho o plano básico, então hoje, se você quiser testar, entrar agora e clicar no link aqui embaixo para já testar, criar um agente, criar uma base de conhecimento e ter 100 interações por mês, inclusive no seu WhatsApp, você já pode fazer isso de forma gratuita. Se não, se você, poxa, testou, gostou, aí você já consegue ir para alguns modelos onde você consegue criar mais agentes, mais banco de dados, não tem limite de interações no WhatsApp e você tem aí um limite maior para uploads, inclusive mais vagas no time que você quiser colocar, ou os planos maiores onde você vai ter mais informações. E por fim, para finalizar, onde eu já mostrei para vocês, é aqui que as chaves das LLMs. Inclusive, eu recomendo vocês darem uma olhada no Grok, que ele tem um limite free para você utilizar, inclusive nem precisando pagar a OpenAI. E se você quiser, inclusive, integrar os superagentes em outras plataformas, você pode. Você vai ter aqui, ó, a sua chave disponível. O API ela vai estar disponível em breve, mas vai ser algo bem interessante que a plataforma está trazendo. Então, por fim, para a gente fechar esse vídeo, né, aqui na página principal é onde você consegue ver tudo o que eu mostrei para vocês da plataforma, né? Super simples, poucos passos, né? Ou seja, pronto em 4 passos, basicamente. Criar o agente, ver as instruções que já estão prontas, inclusive já tem instruções super bem detalhadas lá, escolher o modelo, criar LLM e pronto. Aí você já pode ou disponibilizar via link, integrar na sua página ou mesmo no WhatsApp. Então, acho que os prós da solução é exatamente essa facilidade de uso, você não precisa de conhecimento técnico, super básico, você tem uma variedade de planos, acho que a integração com o WhatsApp, principalmente aqui para o público brasileiro, é super importante, e a incorporação em sites, então às vezes você quer colocar no seu próprio site, você pode também, e você vai ter acesso aí às principais e mais avançadas IAs, como o GPT-4o ou o Claude 3.5 Sonnet, super interessante. Alguns contras, exatamente essas limitações do plano, principalmente o plano gratuito, né? Ou seja, não dá para usar de graça, mas é legal que você consegue testar a solução. Então, é uma ferramenta ideal para empresas de qualquer tamanho, para empreendedores, para influenciadores, para quem quer e quem precisa economia de tempo para a criação desses assistentes IA que vão melhorar o atendimento ao cliente, seja para suporte, seja para venda, seja para recursos humanos, o que for. Então, mais uma vez, vou colocar o link aqui embaixo. Recomendo você testar. Se você gostou do seu conteúdo, dá o like, curte o canal e te vejo no próximo vídeo.